Boa noite, então, a todos. Sejam bem-vindos a mais esta aula de elaboração e análise de projetos. Aula importante, continuação da aula passada, que a gente estava tratando da elaboração do mapa de objetivos, mas tudo conforme o previsto mesmo. São 2 aulas no nosso programa para o desenvolvimento desse mapa de objetivos, também chamado de mapa estratégico. É uma aula fundamental para todos nós que queremos atuar e atuar bem nessa área da administração. Então, hoje nós estamos iniciando a nossa aula número 6, né? Na verdade, é a 7ª, como a gente já falou, porque houve aquela aula complementar. E a nossa segunda aula sobre o mapa de objetivos do projeto organizacional. Okay? A gente já avançou, já viu bastante coisa. E o que a gente quer chegar, onde a gente quer chegar é num lugar como esse aqui, ó. Isto aqui é um mapa de objetivos, tá certo? Então, a gente tem aqui a fase 3C, né? Então, a fase 3C, o último estágio da elaboração do mapa de objetivos, que é a fase do estabelecimento das conexões, fase 3C. Tá? Então, é para cá que a gente está indo, é para cá que a gente está caminhando, é para cá que a gente vai chegar. É um mapa desse tipo aqui, okay, que vocês precisam aprender a desenvolver. Precisam aprender a elaborar conforme todas aquelas análises, todos aqueles diagnósticos, aquelas atividades de planejamento que estão sendo apresentadas para vocês aqui. Então, esse aqui vamos dizer assim, um mapa típico, mapa de objetivos típico. Ele foi elaborado para essa empresa hipotética, para aquela empresa hipotética, exemplo que eu trouxe para vocês aqui do Café Premium. E quais são as características de um mapa de objetivos? A gente já falou lá atrás, na aula passada. Então, você observa aqui o fluxo de objetivos. Você tem um objetivo que é o objetivo principal. Okay? Como é que a gente sabe que esse objetivo aqui é um objetivo principal? Porque este objetivo aqui apenas recebe setas provenientes de outros objetivos. A partir dele, não nasce nenhuma seta nova, né? Não existe nenhuma seta nascendo. Tá? Essas setas aqui não existem. Né? O objetivo principal, ele é o objetivo fim, é a finalidade, ele é o último objetivo, né, do projeto. Ele é para onde nós queremos caminhar. Okay? Então, por isso que ele é o alvo do mapa de objetivos. É para lá que nós queremos ir, né? E ele coincide com a nossa visão de futuro. Tá? Então, hoje nós nos encontramos nesse pontinho aqui, né? Nossa situação atual, ok? E nós queremos estar num outro lugar lá na frente, no futuro, ok? Tá? Então, o que vai nos fazer sair desse ponto A anterior aqui, né, na situação atual, para chegar na situação futura que nós desejamos lá na frente, é o nosso projeto. É o nosso projeto que vai fazer com que nós, então, né, saiamos desse ponto que nós estamos aqui e cheguemos lá na frente, no lugar onde a gente quer chegar. Tá? Então,
E este lugar aqui, lá na frente, onde nós queremos estar, é o objetivo principal do projeto. Aquele objetivo, né, fim, aquele objetivo principal, objetivo geral do projeto, tá bom? Todos os demais objetivos do projeto, ok, eles têm um nível inferior àquele nível do objetivo principal, porque todos os demais objetivos do projeto conduzem ao alcance do objetivo principal. Então, se você pegar qualquer um outro objetivo aqui, ele vai ter setas partindo dele. Por exemplo, este aqui, ó. Este objetivo aqui tem uma seta que parte dele e vai até este outro objetivo que está aqui. Okay? O único objetivo a partir do qual não nasce nenhuma seta é o objetivo principal. Então, mesmo que nós não tivéssemos aqui no nosso mapa a informação, o texto dizendo o que são cada um, o que é cada um desses objetivos, mesmo que nós não tivéssemos, nós teríamos condições de, apenas analisando o fluxo desse mapa, identificar qual desses objetivos é o objetivo principal, porque nele, né, só chegam setas, não partem setas, tá bom? Então a gente sabe que ele é o objetivo geral, aquele objetivo para o qual todos os demais objetivos contribuem. Tá? Outra característica dele é que ele é organizado. Ele pode e deve ser organizado. Muitas das vezes, ele é organizado, a gente vê muito ele sendo organizado de acordo com as perspectivas do BSC, do Balance Scorecard. São essas as perspectivas: clientes, finanças ou financeiro, processos internos, aprendizado e crescimento. Essas são as perspectivas padrão, tá? São as perspectivas padrão do BSC, do Balance Scorecard. Se vocês forem analisar, se vocês forem ler os livros do Kaplan e Norton, autores dessa metodologia do BSC, vocês vão ver que essas perspectivas elas não são necessariamente uma camisa de força. Elas não foram idealizadas para engessar o estrategista, o planejador. Okay? Elas, ao contrário, elas devem assumir a cara da organização. O mais importante do que você utilizar as perspectivas padrão é você fazer com que elas assumam a cara da organização. Então, essas perspectivas aqui, elas podem ser customizadas de acordo com o projeto, de acordo com o tipo de organização, ok? Elas podem ser customizadas. Né? Então, você pode modificar, né, quais são essas perspectivas, a fim de categorizar os objetivos do mapa estratégico. Ok? E aí você pode tanto acrescentar novas perspectivas, né, novas categorias, como pode também modificá-las. Né? Todos, eu já falei na aula anterior, todos os sistemas de gestão de projetos organizacionais estratégicos, que incluem mapas de objetivos, eles permitem que nós editemos essas perspectivas e também até que nós acrescentemos novas perspectivas e até eliminemos se nós queremos. Tá? O mais importante é que nós possamos categorizar os objetivos. Então, os objetivos que estão nesta linha aqui, okay,
eles fazem parte do grupo de objetivos da categoria clientes. Os objetivos que estão nesta linha aqui fazem parte dos objetivos da categoria de finanças. Os objetivos que estão nesta linha aqui fazem parte da categoria de objetivos dos processos internos. E estes aqui da categoria de aprendizado e crescimento. Ok? Então, se eu for analisar o desempenho, se eu for acompanhar, monitorar o desempenho dessa organização que elaborou este mapa de objetivos aqui, eu tenho diversas formas de avaliar o desempenho. Eu posso, por exemplo, avaliar o desempenho por objetivo, né? Então, eu posso criar um reloginho aqui para ele, né? Que um scorecard, né? Uma espécie de um marcador, um avaliador que mostra um relógio, né? Que mostra ali o nível de alcance daquele objetivo. Okay? Então, eu posso ter um indicador, a gente chama isso de um scorecard, para cada um dos objetivos. E todos esses sistemas, os quais eu citei, possuem essa funcionalidade, tá certo? Para avaliar o nível de alcance de cada um dos objetivos. E isso inclui o objetivo principal, ok? À medida que nós vamos alcançando cada um dos objetivos, né, secundários, a gente também vai avançando no alcance do objetivo principal. Então, os reloginhos, né, eles vão marcando ali, seja de uma forma gráfica, seja de uma forma numérica, quantitativa ou percentual, ele vai ali apresentando o desempenho individual de cada um dos objetivos, ok? Mas eu posso também avaliar o desempenho de outras formas, por exemplo, mediante aquela perspectiva. Então, essa perspectiva aqui, ela pode ter um indicador, né, do desempenho daquela perspectiva. Então, eu posso ter um reloginho para marcar o desempenho de cada uma das perspectivas também, ok? Então, a perspectiva eventualmente pode estar melhor, outra perspectiva pode eventualmente estar pior, e assim por diante. Então, quando eu crio categorias de objetivos, eu também estabeleço um novo mecanismo de avaliação conjunta desses objetivos, tá certo? Eu já tinha um critério aqui que era o objetivo global. O objetivo global, né, em última instância, ele também avalia o desempenho dos demais objetivos, que pressupõe-se que, para eu alcançar o objetivo global, eu tenho que alcançar todos os demais objetivos, né, de nível secundário. Mas essas perspectivas aqui, né, ou essas categorias, podem ser outras também. Ao invés das perspectivas do PSC, por exemplo, eu poderia aqui utilizar as áreas funcionais da organização. Então, eu poderia ter, por exemplo, aqui, sei lá, área mercadológica, por exemplo, né? Eu poderia ter aqui a área de finanças, por exemplo. Eu poderia aqui, por exemplo, ter a área de produção, ok? Eu poderia ter, por exemplo, aqui a área de pessoas ou de pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, ao invés de utilizar as perspectivas do BSC, eu poderia usar categorias relativas às áreas funcionais da organização. Okay? E isso, inclusive, seria até um facilitador para para o estabelecimento das estratégias em nível funcional, tá certo? Porque todos esses objetivos, então, portanto, ficariam de responsabilidade
de cada uma dessas áreas funcionais, né? Que seriam cuidados, seriam monitorados, acompanhados pelas equipes das respectivas áreas funcionais. Então, isso facilita também. Então, outra característica do mapa estratégico são as setas, né? Então, a gente tem aqui as setas, cada objetivo, certo? Tem pelo menos uma seta associada. Por exemplo, este objetivo aqui, ele tem uma seta. Então, nasce uma seta dele, parte dele uma seta com destino a um outro objetivo. Significa dizer que este objetivo aqui, ele tem precedência sobre este outro objetivo aqui. Ok? Então, para que este objetivo aqui seja alcançado, eu preciso alcançar este aqui antes, tá certo? Este objetivo aqui, né, depende do alcance deste objetivo aqui. Então, todo o fluxo de objetivos, ele possui essas características, tá? E ele ajuda bastante na gestão da organização. Em primeiro lugar, ele comunica a estratégia, porque ele diz para onde que a empresa quer ir, e nós queremos ir para cá. Essa é a nossa visão de futuro, é para lá que nós vamos. Ele diz também tudo o que nós temos que fazer para chegar lá, aonde nós queremos chegar, ok? Ele diz também quem são os responsáveis, tá? Porque cada um desses objetivos aqui terá pelo menos um indicador de desempenho, né? E cada um desses indicadores de desempenho terá uma meta associada, a gente vai ver isso lá na frente, tá ok? E cada meta dessa vai, né, ficar sob responsabilidade de uma pessoa, de um indivíduo, de um colaborador da organização, ok? Então, cada objetivo vai ter um indicador de desempenho, cada indicador vai ter uma meta associada e cada meta vai ficar sob responsabilidade de um colaborador da organização. Isso vale para todos os objetivos, inclusive o objetivo principal. Então, cada um desses colaboradores da organização sabe exatamente o que eles precisam executar para, né, sabe quem é, primeiro sabe quem é o responsável, né, de cada um dos objetivos, ok? Não é dois nem três, é um único responsável, tá? Cada um deles sabe o objetivo, né, para o qual eles vão trabalhar e sabem também, têm plena consciência de que, se eles não alcançarem os seus respectivos objetivos, né, eles também inviabilizarão o alcance do objetivo principal. Tá? Então, o mapa de objetivos, ele, para além de ser uma ferramenta de planejamento, né, e de organização, de estruturação dos trabalhos, né, que inclusive apresenta as dependências, as relações de dependências entre os vários objetivos. Para além disso, ele também contribui para o processo de implementação desse projeto, desse plano. E quando ele organiza o trabalho, ele diz quem vai executar, quem responde por cada um deles e o que cada um deles tem que fazer. Então, não há nenhuma dúvida de quem é o responsável pelo alcance de cada um desses objetivos, inclusive o objetivo principal. Normalmente, o objetivo principal ele fica a cargo de uma pessoa da alta administração, né? Dependendo aí do porte da organização.
a organização for pequena, aquilo ali possivelmente será do gestor ou do proprietário, alguém que, enfim, que está à frente dos negócios. Então, é esse o mapa de objetivos que nós queremos, é esse o tipo básico, né, tipão básico de um mapa de objetivos, como nós queremos aprender a, a, a elaborar, tá bom? A gente, na aula passada, a gente aprendeu a elaborar a análise ambiental e interna. Nós utilizamos para isso uma bastante conhecida técnica da análise SWOT, né, em que nós tínhamos ali a parte interna, né, das forças e fraquezas e a parte externa das oportunidades e ameaças. Okay? Nós também passamos pela extração de objetivos. Estávamos aqui quando nós interrompemos a nossa aula. Nós estávamos no meio da extração de objetivos. Então, nós desenvolvemos, fizemos a análise, apresentamos a análise ambiental, né, a partir de fatores ambientais, ok? Apresentamos diversos fatores que interferem, não são quaisquer fatores, tá certo? São fatores que têm potencial para interferir no alcance dos objetivos, né, do objetivo maior da organização, que é, nesse caso, do projeto, a visão de futuro. Então, a primeira coisa a fazer é identificar os fatores ambientais, né, no caso, que têm potencial para interferir no alcance do objetivo principal do projeto, que é a visão de futuro. Depois nós fazemos a análise daqueles aspectos que são favoráveis e desfavoráveis, e de acordo com a favorabilidade ou desfavorabilidade, nós traçamos objetivos. Já vimos isso na aula passada. Hoje, nós vamos passar para os fatores internos. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, né, de forma análoga à análise ambiental, é identificar quais são os fatores internos relevantes para que nós alcancemos a nossa visão de futuro, que é o objetivo principal do nosso projeto. Ok? Então, aqui foram listados diversos fatores internos. Tá? Conhecimento do mercado, capacidade administrativa, capacidade financeira, equipamentos, móveis e utensílios, né, relativos à estrutura, instalações, pessoas, estrutura humana, suprimentos e marketing, né, a questão mercadológica. Então, são fatores importantes para que a organização hipotética Café Premium seja bem-sucedida. São quaisquer fatores? Não. Aqui, no caso, são fatores internos, porque a análise é interna, e são fatores que têm potencial para interferir no alcance da visão de futuro. Desculpe eu ficar repetindo isso o tempo todo, mas é que isso tem muita relevância, tá certo? Se nós ficarmos identificando fatores sem critério, sem foco, tá, sem direcionar para o alcance da visão de futuro, nós corremos o risco de caminhar para outros lados que não na direção do alcance da visão de futuro. E muita gente faz isso. Muita gente faz análises desfocada.
né? E aí descobre, sim, descobre eventuais aspectos a serem trabalhados. Só que aqueles aspectos, eles não têm prioridade, não devem ser priorizados naquele momento organizacional, né? Talvez na próxima visão de futuro eles devam ser trabalhados, tá certo? Se eles fossem algo prioritário, eles apareceriam aqui nessa análise dos aspectos que têm potencial para interferir, seja de forma favorável, correto? Seja de forma desfavorável. Ou seja, isso aqui repete o que nós já fizemos lá em relação aos fatores ambientais, né? Os fatores externos, tá certo? Então, o próximo passo nessa análise é nós analisarmos cada um desses fatores internos que nós identificamos como sendo relevantes para o alcance da visão de futuro, é analisá-los do ponto de vista da eventual favorabilidade ou desfavorabilidade. Então, por exemplo, em relação ao conhecimento do mercado que foi dito ser importante para o alcance da visão de futuro. Na análise feita nesse projeto, né, foi diagnosticado como sendo um aspecto favorável. Por quê? Porque a equipe da organização ela tem uma experiência bem-sucedida em negócios de diferentes segmentos e também possui habilidade para lidar com o novo. Tá? E é o que nós estamos trabalhando aqui, é um projeto novo, né? É algo inusitado, algo singular. Né? Então, foi considerado aqui essa questão do conhecimento de mercado uma coisa importante, né, e favorável. Ou seja, nós estamos bem na foto aqui. Tá? E quando nós estamos bem na foto, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos buscar explorar esse aspecto. Né? Isso aí, se a gente for olhar lá para a, a nossa matriz SWOT, cadê ela? Se a gente for olhar lá para a nossa matriz SWOT, onde ela está, gente? Está aqui. Se a gente for olhar lá para a matriz SWOT, fator interno favorável significa dizer que nós temos um ponto forte. E o que é que a gente faz com o ponto forte quando nós formos extrair, olha, objetivos, quando nós formos extrair objetivos? Então, nós podemos fazer várias coisas, né? Nós podemos, por exemplo, utilizar pontos fortes, né, para explorar oportunidades que favorecem o alcance do objetivo principal do projeto. Tá? Nós poderemos utilizar pontos fortes para eliminar ameaças que podem dificultar o alcance do objetivo principal. Ok? É, então, nós vamos o tempo todo buscar trabalhar os pontos, explorar esses pontos fortes na direção de alcançar o objetivo principal do projeto, que é a visão de futuro. Tá? Então, qual foi a proposta de objetivo aqui, né, a ser extraído? Então, já que nós possuímos uma experiência bem-sucedida em negócios, de diferentes segmentos e habilidade para lidar com o novo, então nós vamos nos desafiar a desenvolver aqueles blends exclusivos com matéria-prima adequada ao negócio e ao gosto do cliente-alvo. Tá bom? Esse vai ser o nosso desafio inovador aqui, tá? Dado, né, que nós temos capacidade de lidar com essas coisas novas. Ok? Outra questão, outro aspecto interno é a capacidade administrativa, que também foi identificada como um fator favorável, um ponto forte. Então, a organização possui, a equipe, né, uma sólida experiência administrativa e capacidade de planejamento, de organização e de controle. Ok? Então, qual foi o objetivo extraído aqui?
implantar o negócio jurídica e fisicamente, né? Desenvolver e implantar um bom plano de negócios. Ó, capacidade de planejamento, né? Plano, ok? Tá? Capacidade e experiência administrativa, né? Então, olha, implantar o negócio jurídico e fisicamente. Da mesma forma como acima, aqui em cima, que a gente falou do novo, e aqui falou, né, do produto, que também é algo novo, né? Então, todo o objetivo, todos os objetivos que são extraídos aqui, eles vêm do diagnóstico, né? A gente faz o diagnóstico. Quando a gente diz que é um ponto fraco, quando a gente diz que é um ponto forte, né? No caso de fatores internos, ou quando a gente diz que é um ponto, uma oportunidade, né? Ou uma ameaça, no caso de fatores ambientais, a gente está fazendo um diagnóstico, tá certo? Nós estamos fazendo um diagnóstico. Quando a gente diz que é ponto forte, ponto fraco, diagnóstico, desculpa, ameaça, oportunidade, isso aí é um diagnóstico. E aí, o objetivo é um planejamento. Então, é esse o processo que nós iremos desenvolver ao longo de todo o projeto. É análise, diagnóstico, planejamento e depois, do plano pronto, a implementação, né? A colocação em prática daquele projeto que foi elaborado, tá bom? Então, todos os objetivos que são extraídos, eles decorrem dos diagnósticos que foram efetuados. Então, este diagnóstico suscitou a extração deste objetivo. Este outro diagnóstico suscitou a extração deste outro objetivo, ou desses dois objetivos aqui. Vamos seguir. Capacidade financeira, um outro fator importante interno para o alcance da visão de futuro, que é ser o lugar mais desejado de Belém para estar quando sentir vontade de vivenciar um café especial. Então, para chegar neste lugar, os analistas chegaram à conclusão que é preciso ter capacidade financeira. Tá? Então, nesse aspecto interno da capacidade financeira, foram identificados fatores favoráveis, portanto, pontos fortes, ok? E foram identificados também fatores desfavoráveis, ok? Então, nós temos, no caso dos favoráveis, pouca experiência em operações de de financiamento e bens que podem eventualmente ser vendidos ou oferecidos, desculpa, pouca não, possui experiência em operações de financiamento, tá? E possui também bens que podem eventualmente ser vendidos ou oferecidos como garantia real. Tá? Então, esses são os aspectos favoráveis. A experiência em operações de financiamento contribui para eventuais operações nesse sentido. A posse de bens, tá certo? Pode tanto capitalizar a organização através da venda, como também é, 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 viabilizar o fechamento de uma operação de crédito com base na oferta de uma garantia real, né? As instituições financeiras, elas preferem garantias reais. E quanto melhor a qualidade dessa garantia, né, seguramente menores serão as taxas de juros cobradas pela operação. Né? E fatores desfavoráveis na questão da capacidade financeira diz respeito à liquidez insuficiente, né? Porque os autores deste projeto, né, os empreendedores, eles não embora possuam bens, né, garantias reais,
embora eles possuam experiência em operações de financiamento, eles não possuem liquidez, né, suficiente para suportar todos os investimentos necessários. E como a empresa é uma empresa nova, eles ainda não têm um fluxo de caixa capaz, né, de suportar, né, uma empresa nova. Ah, com relação aos equipamentos, móveis e utensílios, né, que é um aspecto importante, né, a empresa é nova, e sem ela, sem os equipamentos, sem os móveis, sem os utensílios, nós não conseguimos formatar a empresa para ser o lugar mais desejado de Belém para estar quando sentir vontade de vivenciar um café especial, correto? Então, nós vamos precisar desses móveis e utensílios, tá certo? Só que nós não os temos e eles serão necessários e caros, eles são caros, né? Então, eles são necessários e são caros, né? Há dificuldades para conservar os grãos com o sabor e o aroma ideais, tá? Então, o café ele tem que ser armazenado em condições específicas de conservação para que ele mantenha a qualidade desejada. E aí, dentro dessa qualidade, inclui-se a questão do aroma e do sabor. Tá? Então, essa é uma questão desfavorável, ou seja, é um ponto fraco que precisa ser resolvido. Juntou todos esses fatores aqui, ó, né, da capacidade financeira, né, e a questão dos equipamentos, ok? E propôs-se a extração destes objetivos aqui para resolver, então, a, esses diagnósticos aqui que foram identificados, né? Tanto explorando os fatores favoráveis, como buscando eliminar os fatores desfavoráveis. Não é isso que a gente faz? Ó, se a gente for olhar aqui para trás, né, tendo dúvida, venham para cá. Então, ó, você tem aqui pontos fracos. O que é que eu faço com pontos fracos, né? Eu vou buscar eliminar ou mitigar, né? Reduzir ao mínimo, tá certo? Aqueles aspectos que poderiam explorar oportunidades externas, né? Que podem favorecer o alcance do objetivo principal do projeto. Tá? Então, eu tenho que eliminar ou reduzir. Né? Eu tenho também que eliminar ou mitigar os pontos fracos que poderiam eliminar ameaças, por exemplo. Né? Eu posso também simplesmente eliminar ou mitigar pontos fracos internos que possam reduzir a posição competitiva da organização, né? Então, acho que esses pontos fracos aos quais nós estamos nos referindo, eles têm muito a ver com esses aspectos que a gente está vendo aqui. Então, tenham dúvida, vocês podem vir aqui para para essas instruções aqui da fase 2 de extração de objetivos. Então, quais foram os objetivos propostos de serem extraídos? Eita, não estou conseguindo parar aqui. Pronto, acho que agora ficou. 1. Atrair sócio com capital para investir no negócio. Isso vai resolver diversas questões, né? Inclusive questões ambientais, questões externas, né? Esse mesmo objetivo já havia sido proposto para solucionar um diagnóstico feito lá na parte externa da organização. Tá? Então, vejam que este objetivo aqui, ele tanto vai contribuir para eliminar ponto fraco, né, para explorar ponto forte, como também para reduzir, né, mitigar ameaças. Né? Por que que isso serve para essas funções todas? Porque o sócio com capital, ele é o tipo de recurso que interessa para a organização. Claro, tem muita gente que não quer sócio. Tem muita gente que acha que
que prefere atuar de forma individual no negócio, não quer compartilhar a propriedade do negócio. Isso vai muito do perfil do empreendedor. Às vezes isso é vai um pouco, acho que, de vaidade empresarial, talvez um pouco de preconceito, para não dizer falta de conhecimento técnico mesmo, né? Porque é melhor você ter 50% de uma empresa, né, que vale 200, sei lá, alguma coisa, e aí 50% de 200 é 100, do que você ter 100% de uma empresa que vale 50, ok? Então, os 50% de 200 é 100, e 100% de 50 é só 50. Então, às vezes, é uma questão de fato administrativa, é uma questão estratégica, certo? De visão, ok? Então, a estruturação financeira do negócio, ela pode gerar riqueza, ok? Pode gerar riqueza. E a atração de sócio com capital, ela é interessante para a sociedade. Por quê? Porque esse capital, ele do investidor, ele vai remunerar o investidor de duas formas básicas. Uma, através da distribuição de dividendos, né? Mas os dividendos, eles só são distribuídos, obviamente, se a empresa conseguir resultados positivos, né? Ninguém distribui dividendos sem ter alcançado lucro, né? E a outra forma que ele tem para ser remunerado pelo capital, né, esse investidor, é pela valorização da empresa. Okay? Então, se a empresa ganhar corpo, se a empresa crescer de valor, então o valor da ação ele aumenta. Se a empresa se aumentar o valor da ação, então o valor a empresa cresce e ele ganha, então, de novo, com a valorização. Ou seja, se ele quiser vender a cota de participação dele naquela empresa, ele vai vender por um valor, por um preço de ação maior do que aquele que ele adquiriu lá atrás, porque a empresa, né, ganhou valor de mercado. Mas esse valor de mercado, ele é obtido de uma forma secundária. Não é a empresa que remunera, né, o investidor por essa valorização. É o mercado que valoriza, é o mercado que remunera. Okay? Então, o capital do sócio ele será sempre um capital bastante interessante. Okay? Porque, como eu falei na aula passada, se você toma um empréstimo do banco, independentemente de você ter lucrado, você vai se comprometer com o pagamento, né, dos encargos e do principal daquele empréstimo, daquela operação. Okay? E se você não pagar, o que ele vai fazer? O banco, a instituição financeira, ele vai executar a garantia. Então, você cedeu aquele imóvel como garantia, e aí ele vai, então, eventualmente, leiloar aquele bem, geralmente um bem que possui um valor acima do valor emprestado. Então, ele vai leiloar aquele bem, vai quitar a dívida com ele e vai devolver à instituição devedora o saldo dessa operação de venda da garantia. Né? Então, vejam que a operação com instituições financeiras ela é uma operação não apenas mais arriscada, mas também mais cara do que aquela, quando a gente atrai um sócio, né?
para dividir a propriedade. E, no entanto, muitos empreendedores, muitos empresários preferem o endividamento, né, a utilização de capital de terceiros para alavancar a organização do que, às vezes, compartilhar a sociedade. Então, é uma coisa para se pensar. Mas aqui, os analistas optaram pela atração de um sócio com capital para investir no negócio. E até por isso, gente, é importante desenvolver um bom plano de negócios. Porque todo investidor, e mesmo instituições financeiras, querem enxergar esse projeto, né, no papel e, inclusive, as demonstrações de que ele propõe, que ele demonstra, evidencia uma capacidade, uma viabilidade, né, do ponto de vista do negócio. Quando o investidor ou a instituição financeira se convencem da viabilidade daquele projeto, então eles se sentem mais confortáveis para colocar o dinheiro naquele projeto. Bom, então, um plano de negócio também vai contribuir para essa. Veja que cada dos objetivos tem conexões entre si, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Aí tem que comprar, né, com esse capital, né, eu tenho que resolver também o problema dos equipamentos, né? Então, eu consegui atrair o capital, aí eu vou comprar cafeteira profissional, moedor digital, lava-louças industrial, laptop, blender, balcões, chocolateira, pratos, talheres, utensílios diversos, tudo combinando com a identidade visual. Ok? Então, e assim eu vou construindo o meu mapa de objetivos e resolvendo todas aquelas encrencas que haviam, né? São os fatores desfavoráveis. Então, eu vou resolvendo as encrencas e vou explorando aqueles aspectos favoráveis, aquelas coisas positivas que nós possuímos. É assim, é dessa forma que a gente caminha. Por exemplo, no aspecto das instalações. Então, foi diagnosticado tanto um aspecto favorável, que é a experiência e qualificação da equipe em planejamento e manutenção de imóveis comerciais, ok? Mas também foram identificados fatores desfavoráveis, que é a dificuldade, né, com segurança e necessidade de conforto e estilo. A questão da segurança refere-se à, à possibilidade de haver, né, enfim, a invasão de pessoas mal intencionadas, e especialmente se a gente fosse instalar em locais, em imóveis de rua, né? Isso torna a, 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 a escolha do local onde a organização será instalada algo realmente que precisa ser bem trabalhado, né? E aí, por conta disso, foi extraído o objetivo de pesquisar e contratar um imóvel com aquelas características desejadas de segurança, de conforto e de estilo, tá? Então vejam que isso aqui é um processo e é repetitivo, tá bom? E ele só e você só adquire a habilidade de desenvolver, né,
o projeto como um todo, fazendo. Os fatores internos de uma empresa hipotética como essa, ela possui fatores específicos também. Os fatores ambientais, para essa empresa hipotética de café premium, eles são fatores específicos, peculiares, tá certo? Se eu tiver um outro tipo de empresa, os fatores ambientais e internos seguramente serão outros, tá bom? Por quê? Ué, a equipe vai ser outra, a capacidade financeira vai ser outra, a capacidade, percebem? Então, os problemas serão outros. Não apenas os fatores serão diferentes, como também o diagnóstico. Porque eu, eu posso ter dificuldade de liquidez, né? Mas pode ser que alguém diagnostique como possuindo recursos suficientes para investir, provenientes, por exemplo, de uma herança ou de um outro negócio que está caminhando bem e gerando recursos, e que com esses recursos, e que esses recursos serão utilizados para investir num novo negócio, né? Enfim, cada negócio é um negócio, tá certo? Então, isso não é uma tarefa a ser desenvolvida na base do recorta e cola. Essa é uma tarefa para ser desenvolvida na base da análise individual, na análise das características individuais de cada projeto. O projeto ele terá tão mais valor quanto maior for o grau de detalhamento das condições peculiares que envolverem aquele projeto, né? Nas análises do contexto interno e externo, né? Do organizacional. E aí, portanto, a extração de objetivos, né? Ora, se os fatores serão diferentes, se os diagnósticos favoráveis e desfavoráveis serão diferentes, os objetivos a serem extraídos, né? é, é, fatalmente também serão diferentes, né? Okay? Fatalmente, até porque o negócio em si é diferente. Então, nós teremos um negócio diferente, feito por pessoas diferentes, demandando recursos e capacidades diferentes e estando sujeitos a pressões externas diferentes. Tá? Então, cada projeto será um projeto. Tá? Continuando, ainda fatores internos, agora chegamos nas pessoas, né? Nas pessoas da organização. Então, nós temos aqui um aspecto favorável, ok? A organização se diagnosticou como possuindo uma liderança proativa, com capacidade de gestão e também de desenvolvimento de equipe, né? Então, é um fator favorável interno. Porém, ela também identificou um fator desfavorável, tá? Porque ela diagnosticou ter insuficiente conhecimento na área, né? Então, embora ela, essa turma tenha habilidade para lidar com o novo, não há dúvida de que ela não tem o conhecimento suficiente na área específica do café premium, tá certo? E também no modelo atual de negócio, que é novo. Tá? Então, embora haja um fator favorável aqui na habilidade para lidar com o novo, não se deve desprezar a novidade, desprezar os riscos dessa novidade. Então, você tem que tratar o novo como novo, tá certo? Para que ele não seja negligenciado. Okay? Nesse sentido, então, foi extraído o seguinte objetivo: capacitar as pessoas para executar as atividades exclusivas propostas
pela empresa hipotética de café premium. Okay? Então, foi esse o objetivo traçado para resolver esta limitação interna e explorar esta, este ponto forte interno, tá certo? Com capacidade de gestão e desenvolvimento da equipe. Então, usa-se a capacidade de gestão e de desenvolvimento de equipe, né, para resolver o conhecimento insuficiente, capacitando, portanto, as pessoas. Vejam como tudo está associado, né? Então, uma coisa provém das outras coisas. É tudo naquele mesmo conceito de cascata que a gente vem insistindo, apresentando para vocês desde o início. Outro fator interno é o fator dos suprimentos, né? A gente já viu lá na cadeia de valor, né? Todos esses fatores, né, eles aparecem. Se você for olhar, eles estão ali, né, às vezes mais escondidos, às vezes menos escondidos, mas eles estão ali na cadeia de valor. Então, se vocês forem olhar aqui, ó, a cadeia de valor, ela também é uma importante fonte para a extração desses aspectos, né, desses fatores ambientais e fatores internos que podem interferir no alcance do objetivo principal do projeto, né? A questão dos suprimentos estão lá, né? A gente sabe disso, né? Olha, suprimentos aqui, inclusive aparece de forma expressa, nem é tão oculto, né? Então fala aqui de matéria-prima, fala aqui de compras, na verdade, olha, matéria-prima de novo. Então, ele está ali espalhado, às vezes mais claro, às vezes menos claro, mas ele está ali, né, inserido naqueles atributos da cadeia de valor. Né? Muito bem. E aí foi identificado um fator favorável aqui, no caso da questão dos suprimentos. Grande experiência em diferentes contratações nacionais e internacionais. De fato, essa experiência em operações de importação, né, de produtos do exterior, ela é importante para empresas que têm interesse em estabelecer, né, comércio com outros países, tá certo? Ela é importante. Então, ele é um ponto forte da organização. E aí, ele, então, autoriza, né, que nós desenvolvamos aquelas parcerias que nós precisamos. Olha as parcerias aparecendo aqui, ó, né? E essas parcerias não estão aqui, ó. Olha lá, como vai tudo se consolidando, né? Vai tudo fazendo sentido, né? Todo o projeto vai ganhando consistência, né? Vai ganhando consistência. E aí, quando o investidor olha e percebe essa consistência, ele diz: opa, isso aqui esse pessoal é sério, esse pessoal dá para confiar, esse pessoal sabe do que está falando. Quando esse pessoal entende do negócio, eles diagnosticam esse entendimento. Quando eles não entendem, eles também diagnosticam e eles resolvem, eles buscam resolver. Tá? Então, desenvolver as parcerias. Né? Resolvido, né, esse importante fator aqui para o sucesso da organização. E, por fim, nos aspectos internos, né, aqui na área mercadológica. A mercadologia é importante para uma organização que tem uma estratégia de diferenciação? Sim, marketing é muito importante, tá? É porque você precisa transmitir para a organização o valor, né? O valor que você está propondo. Então, você desenvolveu uma proposição de valor única,
Mas essa proposição de valor única precisa ser reconhecida pelo cliente, ok? Então, e a marca, né, ela é um fator importante, favorável, e que pode desenvolver esse valor e garantir uma fidelidade, uma lealdade junto aos clientes, né? Os clientes, quando eles se identificam, né, com a marca, ok? E aqui foi criada, né, uma marca interessante, a proposição de valor é muito interessante, tá? Só que isso precisa ser ainda desenvolvido, né? Então tem que desenvolver essa identidade visual que faça o quê? Que promova o valor dessa marca. Isso é muito importante para a organização que tem uma estratégia de diferenciação, ok? A estratégia de diferenciação, ela ela se utiliza em muito, né, da atividade de marketing, justamente para comunicar a proposição de valor, tá? Comunicar aquele valor, especialmente aquele valor intangível, e que ele não é percebido necessariamente com os aspectos físicos do produto que a gente está oferecendo, ok? Então, esses aspectos intangíveis, eles vão além, né, além dos aspectos físicos do produto que a gente está oferecendo, não é verdade? Então, aquela experiência que a gente falou, né? Olha, um momento gastronômico especial, né? O prazer de degustar, né? Então, ambiente calmo, acolhedor, né? Então, nós estamos falando aqui, né, de uma experiência. Percebem que todas essas palavras que nós colocamos aqui são questões intangíveis, ok? Que vão além do que? Dos aspectos físicos do próprio café que a gente está oferecendo, ok? Essas palavras todas aqui fazem referência a questões intangíveis que vão além dos aspectos físicos do produto, né? Que é o café, né? Típico de um posicionamento competitivo de diferenciação, tá bom? Então, mais uma vez, a extração de objetivos está alinhado com toda o projeto, com todas as análises, com todos os diagnósticos e todas as definições estratégicas, com todas as orientações estratégicas que foram efetuadas anteriormente. Tal qual nós falamos aqui, não é? Então, a gente define o segmento, né? A gente define a estratégia competitiva, a gente define, nesse instante, o mapa de objetivo, e cada uma dessas etapas, né? Então, a estratégia competitiva, quando ela é elaborada aqui, ó, ela leva em consideração o que foi definido no nível anterior. Quando eu faço as diretrizes superiores, também eu levo em consideração o que foi definido nos níveis anteriores. E a mesma coisa no mapa de objetivos. Então, todas aquelas definições anteriores, elas vão ser consideradas aqui. Isso concede ao projeto consistência, coerência, tá certo? E essa coerência, ela vai ser importante para que nós demonstremos a viabilidade do projeto para não apenas para os investidores,
mas também internamente para as pessoas, para que elas acreditem no projeto, né? Quando as pessoas acreditam no projeto, elas contribuem de uma forma mais assertiva para o alcance dos objetivos, certo? Um projeto desacreditado, ele, ele gera reações contrárias, né? Então, as pessoas podem vir a né, não dar crédito, e aí não se mobilizam, ao contrário, reagem de forma negativa frente ao projeto. Ok? Então, voltando aqui. Então, vamos lá, voltando aqui. Então, encerramos aqui a extração de objetivos. Então, extraímos diversos objetivos, olha, né, além do objetivo principal, né? Extraímos diversos objetivos aqui, olha, né, tanto a partir da análise ambiental, como a partir da análise interna. Então, nós temos aqui, ó, tem um monte de objetivos aqui, né? Todos esses objetivos, eles, então, na etapa seguinte, na fase 3 da montagem do mapa, eles serão, então, transportados para um mapa, né? Para a primeira fase da montagem do mapa, né? Que é a fase 3A. Chegamos aqui, ó, na fase 3A. Então, em que consiste essa fase 3A? Essa fase consiste simplesmente em você pegar o objetivo principal. Então, olha, nós já sabíamos de lá das definições, né? Então, nós já havíamos definido as diretrizes superiores. Olha, agora nós estamos no mapa de objetivos. Nas diretrizes superiores, nós tínhamos a nossa visão de futuro, não tínhamos? Tínhamos. Está aqui ela, ó. Visão de futuro. Ser o lugar mais desejado de Belém para estar quando sentir vontade de vivenciar um café especial. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é colocar esse objetivo principal aqui, né, em algum lugar. Eu recomendo, inicialmente, colocar o mais próximo do centro possível de uma página em branco, né? Então, e no entorno desse objetivo principal, destaca esse objetivo de uma outra maneira. Eu coloquei aqui um contorno com uma linha mais grossa, né? Para destacar, mas poderia ser uma cor diferente também. Okay? E, e nesse primeiro instante, nessa fase 3A, nós vamos simplesmente distribuir todos os demais objetivos no entorno do objetivo principal. Tá? É nisso que consiste a fase 3A. Ó, nós estamos aqui. Então, nós vamos consolidar os objetivos extraídos em torno do objetivo principal do projeto. Aí temos aqui o objetivo principal e todos os demais objetivos no entorno dele. Tá claro isso aqui, gente? Tudo certo, né? Fácil, moleza. Extrair os objetivos, o grande trabalho foi lá na extração dos objetivos, que é um trabalho analítico, né? Que é um trabalho de pesquisa, né? O grande trabalho foi lá. Nessa fase 3A, é moleza, é pegar o objetivo principal, colocar ali no centro da nossa página em branco e no entorno dele distribuir todos os demais objetivos. Tá? Então, feito isso, eu terei consolidado os objetivos em torno do objetivo principal do projeto e concluir a etapa 3A. Na etapa 3B, o que nós vamos fazer? Nós vamos organizar esses objetivos em categorias, né? Ou em perspectivas, né? Do tipo do BSC. Tá?
Essas categorias podem ser, por exemplo, como nós já falamos, em áreas funcionais, ou outra categoria, conforme a organização, conforme o projeto. Cada projeto, né? O importante é ter a cara do projeto. Cada projeto vai ter a sua própria cara. Ok? Então, na segunda etapa, o que nós vamos fazer? Fase 3B. Ó. Nesse caso aqui, nós colocamos as perspectivas do BSC, mas poderia ter sido outro critério de categorização, tá bom? Vocês não precisam seguir essas perspectivas, e muito menos, não necessariamente, as perspectivas padrão, tal qual foi colocado aqui. O projeto pode ficar com perspectivas diferentes, de acordo com o que vocês entenderem ser mais interessante para o projeto. Nesse segundo instante, o que nós vamos fazer? Nós vamos, então, organizar os objetivos, né, em perspectivas. Então, a primeira etapa é colocar as perspectivas. Então, distribuímos aqui as perspectivas. Okay? Os objetivos continuam ali distribuídos no entorno do objetivo principal, ainda não foram organizados mediante as categorias, mas na segunda etapa a gente já faz, né, ainda na fase 3B, a gente já faz a distribuição dos diversos objetivos por categoria. Então, vocês vão encontrar aqui todos os objetivos, ó, todos eles, né? Nesse instante da categorização, o objetivo principal veio aqui para cima, porque ele foi enquadrado na categoria, na perspectiva dos clientes. Tá? Lembram que ele estava aqui, né? E ele agora veio para cá. Então, aqui estão todos os objetivos. Ó. Desenvolver parcerias, desenvolver identidade visual, atrair sócio, escolher um bom ponto, comunicar o valor, pesquisar e contratar imóvel seguro. Tem todos os objetivos que foram desenvolvidos, que foram extraídos a partir da análise ambiental e interna. Todos eles estão aqui. E agora, eles foram organizados no mapa, né, nesse pré-mapa aqui, por categoria. Né? Então, ser o lugar mais desejado de Belém para estar, né, foi admitido que era uma questão relativa aos clientes, porque quem deseja isso é o cliente. Né? Olha, comunicar o valor exclusivo aos clientes. Né? Então, também aqui tem a figura do cliente. Escolher um bom ponto, também foi colocado aqui na perspectiva dos clientes. Né? O ponto é bom para os clientes. A questão financeira, então, sustentar lucros, desenvolver o plano que vai atrair o sócio, né? Que vai trazer dinheiro. Né? Processos internos, todas essas perspectivas aqui de cima relativas a clientes. Essas relativas às finanças, essas relativas aos processos internos e essas relativas a aprendizado e crescimento, para utilizar as perspectivas padrão do Balance Scorecard, do BSC. Então, em processos internos, né? Pesquisar e contratar imóvel seguro, contratar equipe interna e externa, implantar um negócio jurídico e fisicamente, desenvolver parcerias com fornecedores e baristas, etc., comprar equipamentos, desenvolver identidade visual, então bem processos internos mesmo. Né? Aprendizado e crescimento. Geralmente a perspectiva do aprendizado e crescimento na metodologia do BSC dizem respeito àquelas atividades que proporcionam, que sustentam o desempenho organizacional no longo prazo. Né? Então, o treinamento especializado, né?
em armazenamento e processamento de cafés, capacitação das pessoas, tá certo? Para executar as atividades exclusivas, o desenvolvimento de blends, tá certo? Desenvolvimento típico de atividade de aprendizado e crescimento, com a matéria-prima adequada. Então, esses itens foram classificados na perspectiva de aprendizado e crescimento. Aí alguém pode me perguntar assim, mas eu fiquei em dúvida se se esse objetivo ele de fato fica melhor enquadrado nessa ou naquela perspectiva. Isso sempre vai acontecer. E isso não deve ser motivo para muita discussão, né? Para muito desconforto e perda de tempo, tá certo? Não é exatamente esse fator que é o mais relevante, tá certo? Que ele esteja perfeitamente enquadrado. Porque para fazer um enquadramento perfeito, seriam necessárias muito mais perspectivas, tá certo? E a gente já, única e exclusivamente, está estabelecendo aqui um critério de organização do mapa. Não é nada muito mais além do que isso, tá certo? Num primeiro instante de organização e num segundo instante para viabilizar, como a gente já falou, a mensuração desses objetivos, do alcance desses objetivos mediante cada uma dessas perspectivas, tá certo? Então, não é o fato, por exemplo, de uma eventual perspectiva ter sido enquadrada para lá ou para cá, ou mesmo aqui onde ela está, que vai fazer com que ela seja mais ou menos bem implementada. Não é isso que vai fazer, né? Na verdade, cada pessoa, cada área, cada responsável vai ter que vestir a camisa, vai ter que comprar a ideia daquele objetivo, ok? E vai ter que perseguir a todo custo para ele ser alcançado. Isso é o principal. Tá? Isso faz parte do processo de implementação do plano, tá bom? Então, a gente não deve ficar muito, né, preocupado e gastar muito tempo perseguindo o enquadramento perfeito dos objetivos, porque a gente sempre vai ter objetivos que a gente vai se perguntar se não poderia também ser enquadrado em uma outra categoria. Até porque alguns, tipicamente, são, vamos dizer assim, híbridos, né? E aí a gente tem que tomar a decisão mesmo. Não, eu vou enquadrar nessa categoria aqui, ponto final, tá certo? E aí a gente segue. Bom, feito isso, nós encerramos aqui a nossa fase B, tá? Então, encerramos a nossa fase B aqui. Concluímos, distribuímos todos os objetivos em categorias. E agora vamos partir para a fase C. O que a gente faz na fase C? Ali, nós vamos identificar as conexões entre os diversos objetivos, né, e conectá-los com setas que demonstrem as relações de dependências entre eles. Então, algumas relações de dependência, elas são bem claras, e a gente já até falou delas aqui, né? Então, por exemplo, a gente falou que a gente, para atrair o sócio, a gente precisa desenvolver um plano, né? Então, eu, para desenvolver um plano, para atrair um sócio, eu preciso ter um plano para apresentar para ele, para vender a ideia do negócio, né? Para comprar os equipamentos, para desenvolver a identidade visual, eu vou precisar de dinheiro. Então, olha só, percebe? Então, para atrair o sócio, eu preciso desenvolver o plano, ok? Para desenvolver a identidade, eu preciso do dinheiro que o sócio vai trazer, percebe? Mesma coisa em relação aos blends e por aí vai. Então, esse tipo de relação, a gente vai, né, num processo criativo, num processo de brainstorming, junto com a equipe do projeto, a gente vai buscando identificar todas as relações de dependência eventualmente existentes entre os diversos objetivos que foram distribuídos em categorias aqui no mapa. E o resultado disso é algo como este mapa que está aqui, né?
A gente vai ter aqui, então, portanto, as diversas relações que foram estabelecidas, todas elas culminando com o alcance do objetivo principal do projeto, tá certo? Então, para implantar o negócio, eu dependo do plano, tá? Antes de elaborar o plano. Como é que eu vou implantar um negócio sem ter o plano, né? Por outro lado, eu também, para atrair o sócio, eu preciso desenvolver esse plano, né? Eu, para desenvolver identidade, se eu não tenho capital de giro, se eu não tenho liquidez, então eu vou depender também do dinheiro do sócio, percebe? E comprar equipamentos também depende, desenvolver os blends, né? Capacitar as pessoas, percebe? E por aí vai, e a gente vai fazendo essas conexões todas, né? Então, eu capacito as pessoas para executar as atividades exclusivas. Depois, eu comunico esse valor, né, para os clientes-alvos. Olha, eu escolho um ponto, um bom ponto, e também, né, com aquela atmosfera que eu falei, e também, depois de tudo isso, eu comunico esse valor. E aí, comunicando esse valor, eu vou conseguir transmitir para os clientes e, então, eles reconhecendo esse valor, eles nos remuneram por essa proposição de valor, tá bom? Então, essa é a nossa proposta. Esse é o nosso trabalho nessa etapa do desenvolvimento dos objetivos do mapa, tá? Não é um processo complicado, porém também não é um processo simples. Ele é muito mais um processo trabalhoso, né? Ele é trabalhoso, ele exige muita atividade de tentativa e erro, né? Muita experimentação, muita tentativa e erro, muito diálogo, ok? Não apenas entre os participantes, como também entre as etapas, né? Então, você vai dialogando entre as etapas. Vocês viram que, para análise dos fatores ambientais, eu olho para a, a cadeia de valor, para a definição do mapa, eu olho para as diretrizes superiores. Então, todas essas informações, elas são importantes para que a gente possa desenvolver um projeto consistente, coerente internamente, né? Em que tudo faz sentido. Porque quanto mais esse projeto representar uma ideia desenvolvida em etapas, mas que cada uma das etapas utiliza as informações provenientes das etapas anteriores, né? Quanto mais isso for uma verdade, maior será a consistência desse projeto. E aí o resultado final não tem como não ser o sucesso, né? O alcance aqui da taça, né? A conquista da taça do sucesso da organização, ok? Então, essa coerência interna, essa consistência interna, ela vem ah, do acúmulo, do compartilhamento, né, de informações entre todas as etapas. Né? Nada cai de paraquedas, nada cai de paraquedas. Então, quando eu for elaborar o mapa de objetivos, não adianta eu imaginar que eu vou fazer o mapa de objetivos do zero, né? Que eu vou aqui pegar aqui o meu paraquedazinho aqui, né? E de repente, como se nada tivesse sido feito anteriormente. Não, isso aqui não existe, tá, gente? Não existe. O mapa de objetivos, ele tem que ser desenvolvido como decorrência de todas as definições que foram feitas anteriormente. Então, quanto mais eu favorecer essa coerência, essa integração entre as diversas etapas, maior será a consistência, maior será a qualidade do projeto. E aí, consequentemente,
maior será a chance de ele vir a ser implementado com sucesso. Porque quanto mais os personagens envolvidos no projeto, internos e externos, enxergarem essa consistência, mais esse projeto anda, mais ele caminha na direção que ele pretende caminhar, certo? Todo mundo olha e enxerga e compreende a consistência interna do projeto, certo? Então, aquela complexidade que nós desenvolvemos e que se materializa aqui na cadeia de valor, ela ganha consistência. Então, o que era algo complexo, né, acaba virando algo compreensível, né, algo conectado, integrado, né, e que faz sentido. Ok? E aí, ao fazer sentido, né, essa coerência, essa consistência, faz com que a complexidade seja viável. Apenas essa consistência e essa coerência podem fazer com que essa complexidade seja viável, né? Porque o complexo proporciona vantagem competitiva, proporciona singularidade, né? Proporciona a defesa contra os imitadores, mas ele também traz consigo a dificuldade de gestão. E essa dificuldade de gestão, ela só será favorecida mediante o desenvolvimento dessa consistência, né? Desse fazer sentido entre as definições que nós fizermos em todas as etapas do processo de desenvolvimento do projeto. Tá legal, gente? Então, nós vamos dar por encerrada a nossa aula de hoje. Na aula que vem, nós vamos falar de indicadores e metas. Não percam essa aula, né? Essa talvez seja uma das aulas mais importantes do curso de vocês. É uma aula importantíssima. Assistam essa aula em tempo real, tirem dúvidas, aprendam a desenvolver indicadores de desempenho, porque é o indicador de desempenho que vai permitir que nós façamos a avaliação, o acompanhamento, né, do alcance dos objetivos. Então, de nada adianta desenvolver um belo mapa de objetivos, tal qual esse que a gente fez, certo? Que vocês viram que dá trabalho para fazer, mas se a gente não conseguir avaliar se nós estamos caminhando na direção do alcance desses objetivos. Tá? E essa avaliação ela é feita através do estabelecimento, né, dos indicadores de desempenho e das metas. São eles que vão operacionalizar, ou seja, permitir a mensuração, né, do resultado, do desempenho no percurso da implementação do projeto. Tá bom? Então, não faltem. Muito obrigado por terem estado aqui hoje comigo. Uma boa semana para todos. Bom trabalho e até a semana que vem ou a qualquer momento, caso vocês me provoquem, me procurem, tá bom? Boa noite para vocês, gente. Um abraço. Até mais.